Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para as irmãs e os irmãos que estão necessitados dessa informação. Né? Peço vibrações positivas para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comentário, né? O comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Né? Vou falar de 3 itens. O primeiro item é sobre nós somos chamados para adentrar na caminhada do bem. Porém, na maioria das vezes, recusamos porque estamos na prisão dos desejos mundanos do materialismo. Né? O outro item é que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. E o outro item sobre a eutanásia. André Luiz fala que a eutanásia mata o corpo físico, né? Deixa o espírito preso a esse corpo e mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada, para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre, né, para estudar. E quem não tem, entra na internet, que tem vídeos falando sobre o livro, né, para estudar. Então vamos estudar. O papo de domingo, né, de hoje, André Luiz traz informações sobre o passe. Então vamos entender aqui um pouco do passe, né? Essas informações são importantes. O André Luiz, né? O que acontece? O André Luiz, ele é um espírito, ele era um médico, ele faz a desassimilação da matéria dele, vai para o mundo espiritual, fica um tempo no umbral, né, e tal. Depois ele consegue fazer contatos de lembrança com o espírito da mãe dele, que estava mais evoluída com ele. Daí ele volta, né, a fazer vários trabalhos. Né? Então ele começa a fazer vários trabalhos, fazendo pesquisa, né? Então ele vai para os templos espirituais também e vê lá o passe, né? Então ele traz essa informação que no passe eu sou passista, né? Então o que acontece? O médium passista, ele dá o passe na pessoa, né? Ele vai fazer a limpeza e quem faz a troca do ectoplasma, porque eu faço a limpeza. Quem faz a troca do ectoplasma são os espíritos que estão ali na hora do passe, né? Sem a gente ver. Então tá o espírito tal, tá ali, eu estou dando um passe, faço a limpeza, faço a minha parte, ele faz a troca do ectoplasma. Então ele vai pegar um ectoplasma bom e trocar pelo ectoplasma ruim, que está aquele consulente tomando passe. E aí o André Luiz fala que nesse momento que a gente está dando passe, o espírito do médium passista, ele sai do corpo. Eu já senti algumas diferenças assim. Então, é por isso que eu estou fazendo essa colocação e vejo isso. E também o consulente que está tomando passe, o obsessor se afasta dele, ou os obsessores se afastam dele. No momento do passe, é interessante. Eu já vi muitas pessoas entrando lá, assim, sentindo mal, tomando passe, né? Daqui a pouco ela está saindo bem, né? E outro detalhe que é fundamental, né, é fazer essa colocação. Tem pessoas que acham que o melhor passe é na gesticulação do médium passista gesticulando os braços. E aí o André Luiz traz essa novidade, que ele vê uns espíritos dando passe, né? Lá, um fazendo, gesticulando muitas mãos, né? Em direção ao coração, e o outro gesticulando muitas mãos em direção ao fígado. Então eles estavam fazendo a cura, né? Ali, na gesticulação dele.
Só que muita gente entendeu de forma errada, né? Então acha que o médium, quanto mais ele gesticula com os braços, ele tá ali, é um excelente passista. Não é isso. Quem gesticulou com os braços, né, foi os espíritos dando passe, que o André Luiz narra isso, né? Então, e outra coisa, o passe também, para o consulente, para o passista, tem que ter uma preparação, né? Qual a preparação? No dia anterior, até no dia do próprio passe, na alimentação, não comer carne, né? Por que não comer carne? Porque a carne, ela demora 72 horas no organismo, né? A carne bovina demora 72, né? 24 é a carne de frango, 72 horas. O que acontece? Né? Eu não como carne, né? Já não como carne. Quando eu começo a estudar sobre o consumo de carne, né? Aí eu cito 3 itens. O primeiro item é que nós estamos matando nossos irmãos mais fracos para se alimentar deles. Isso é um absurdo, né? O segundo item é que dentro dos locais onde tem a matança dos animais, né, vai espíritos para lá de baixa vibração. Esses espíritos que vão para lá de baixa vibração, eles vão pegar o sangue daquele animal para jogar para pegar o ectoplasma deles para fazer magia negra, né? Então são os espíritos que vão lá para pegar isso. E o outro dado também é o sofrimento do animal. O animal está ali para morrer, ele sofre. E esse sofrimento ele joga na carne. E por isso tem muita gente que às vezes come carne e sofre e não sabe por que está sofrendo, né? Então, se a pessoa o médium, o passista, come carne no dia anterior, até no próprio dia do passe, e o consulente também toma, o passe não vai ser muito bom, porque tem essa vibração da carne. Aí tem também a questão do sexo também, né? Então, para o médium passista e para o consulente, não é bom fazer sexo no dia anterior e no mesmo dia. Por quê? Porque quando um casal, né? Então, vamos citar como exemplo, a parceira teve um problema naquele dia, né? Estava numa fila do banco, lá se aborreceu na fila, ela pegou aquela vibração negativa. Aí ela vai chegar em casa à noite, ter relacionamento com o marido, né? Sexual. Ela vai passar essa vibração dela que ela pegou para o marido, né? Então aquela pessoa que vai tomar o passe ainda está com aquela vibração. Então quanto mais ela se limpar para tomar o passe, é melhor para ela. E quanto mais ela demorar, né, assim, de comer carne, de ter relacionamento sexual, de não ficar se meter em confusão, né, de procurar não ficar assistindo programação de violência, procurar fazer leitura de estudos de bons livros, é melhor para ela, porque ela vai vibrando positivamente. Isso serve para o médium passista e serve para o consulente que vai tomar o passe, né? Então é importante isso também, né? Trabalhar a limpeza de cada um, né? Essa limpeza energética de cada um, né? Para tomar um bom passe, né? Se ela tem um problema de saúde, como o André Luiz falou, então na hora não é só o passista, ele só faz a limpeza. Quem faz a troca do ectoplasma é o espírito. Então, se ela tem alguma doença, aquela doença pode ser cortada, curada, como os espíritos estavam curando de um templo espiritual, né? Curando aqueles que tinham problema de coração e de problema de fígado, no passe, né? Então, como um passe também é importante através de cura, né? Então, é isso. Então, é nesse contexto que eu trago essas informações sobre o passe André Luiz. No próximo papo de domingo, eu vou falar a diferença entre o espírito e a alma. Vamos entender aqui como Deus cria um espírito, né? Deus cria uma energia, e dessa energia vai sair o princípio inteligente, né? Ou inteligência quântica, que é o espírito individualizado, né? Esse espírito individualizado, ele vai passar
pelos reinos para evoluir, né? Então ele vai passar pelo reino de átomo, reino de molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, que é o reino dos humanos, até o reino angelical. Então vê como o espírito ele passa do átomo, vai até o anjo, né? Ou até o arcanjo, né? Como ele vai evoluindo. Então ele passa para quê? Para evoluir. No livro, nesse livro aqui, Livro dos Espíritos, da Allan Kardec, aqui ele coloca na questão 134, ele fala da alma. Allan Kardec pergunta para ele o que é a alma. Então ele diz que ele fala que a alma é o espírito encarnado, né? Então o espírito encarnado é o nosso corpo físico, né? Então o espírito ele é o nosso eu e a alma é o nosso ego, né? Porque o espírito é o eu, o espírito é a razão, né? O ego, o que ele é? Ele é emoção, ele vai começar a fazer coisas que não deveria fazer, né, de forma correta, mesmo tendo o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, o espírito ele só tem quando ele sai do reino animal indo para o reino hominal. E como é que é feito isso? O espírito, quanto mais o espírito ele é mais animal, ele é mais doméstico, mais manso, né, mais inteligente, né, que você pode pegar como os cachorros, macacos e tal, eles são mais inteligentes, ele vai para um planeta de 4 patas, mas só que eles andam em 2 patas, e ali vão se formando, vão fazendo o trabalho dele ficar andando, né, ali um grande tempo, né, nesse planeta, e depois ele sai desse planeta, ele vai para o reino hominal. E é outro detalhe, todos os animais, por quê? Quais são os corpos do espírito? A centelha luminosa, né, como diz Allan Kardec, o Ramatiz, o búdico, né, que é a parte mais inteligência do espírito, aonde Jesus estava encarnado, ele só trabalhava no búdico. Nós temos o cordão de prata que liga o espírito ao perispírito, né? E nós temos o mental superior, né? Onde que quando nós utilizamos o mental superior através de estudo, prece, né? Meditações, esse é o mental superior, quando a gente trabalha isso tudo. Os animais não têm mental superior. Só tem o mental inferior que nós temos também, que é o que é? É saber de dormir, acordar, comer, brincar, brigar e fazer sexo. Só isso. Tá? Fica só no mental inferior. Então os animais ficam só no mental inferior. Então eles têm perispírito. Perispírito que é o que é? É uma parte inteligente, né, que guarda tudo que nós fazemos de todas as encarnações. É um exemplo. Então, se eu pratiquei muito avareza, eu vou vir na pobreza. Se eu fui um político corrupto, eu vou ser morador de rua, por aí vai, né? Aí guarda. Se eu fiz muitas coisas boas, eu vou receber coisas boas, tá? Eu não vou passar por necessidade. Então, por aí vai ficar tudo isso guardado no perispírito. E o perispírito é ele que molda todo o nosso corpo em cada encarnação. Então, como funciona isso? O espírito se prepara para encarnar ou não. Ele é escolhido os seus pais. Esses seus pais fazem sexo. A união do espermatozoide com o óvulo vai dar um novo ser. E o perispírito aí tem milhões de informações do lado materno e do lado paterno. Esses milhões de informações vai servir para esse corpo físico. Por isso que uma pessoa se parece mais com a avó materna, com um parente paterno, por aí vai, por causa dessas informações. E aí moldou aquele corpo físico que ele está precisando, né? E ele traz todas essas informações. Todas as informações estão guardadas ali com ele, do que ele vai passar ou não. Aí, do perispírito, você tem que liga, que está preso, aí fica preso o perispírito junto com o espírito no corpo físico. Então nós temos um chakra chamado coronário no meio da cabeça. Esse chakra coronário fica preso o cordão de prata, né?
O espírito está preso ao cordão de prata. Aí quando tem um desligamento ou rompimento, o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual. Pronto, acabou. Acabou aquele corpo físico, vai morrer, né? Tá. Aí nós temos, depois desse cordão de prata, nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele liga o corpo físico, ele liga o perispírito ao corpo físico. Então, tudo que nós fazemos de certo e errado, passa pelo duplo etérico, passando pelos chakras, passa pelo duplo etérico. O duplo etérico passa, dá essas informações para o perispírito, né? E aí o perispírito, um exemplo, uma pessoa lá que cometeu foi muito mal, né? Cometeu muito mal em algumas encarnações, então ela vai ter que resgatar essa através de um câncer. Esse mal que ela fez vai ser colocado como enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo vai passar de conta-gotas, tem um dia para começar e um dia para terminar, entrando pelo duplo etérico, aí ele vai até o corpo físico, onde ele vai contaminar essas células, deixar essas células enfermas. Então ela vai ter, um exemplo, vai ter que pegar um câncer, então ela vai passar por isso, né? Um resfriado também, ela vai passar por isso. E aí, tudo bem que nós fazemos, nós ganhamos mérito que fica guardado lá no perispírito. Então por isso que uma pessoa que tem câncer, às vezes, ela é curada desse câncer, porque os méritos dela, que ela teve, vai abater nos desméritos dela, que é o quê? Que é os débitos dela, né? Aí ela vai ter a cura. Por isso algumas pessoas têm cura de uma doença muito grave que a ciência humana jamais pode descrever essa cura dela. Aí ela fica curada através dos seus méritos, do bem que ela faz, né? Todo trabalho que ela faz na caminhada do bem, ela vai ganhar méritos, né? Então é nesse contexto que acontece, né, que acontece isso, né? Acontece com o espírito, né? Então o espírito, ele tem essa formação toda, né? E depois por isso que ele é o eu, né? E o ego é aquele nosso corpo físico, de fazendo coisas certas e coisa errada. E por isso que é chamado ego, né? Não chamado eu. Então é essa diferença. E aí vai também uma diferença também de nomenclatura também para alguns locais, né? Então é nessa colocação que eu vou fazer, né, no próximo papo de domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.